dar início ao nosso grupo, que Deus abençoe, Deus possa aceitar esse grupo que é oferecido unicamente a Ele. Deus seja com todos os irmãos que vieram. Seja também com os visitantes, aqueles que nos visitam. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Que o Senhor possa se fazer presente no meio da sua igreja. Lembrando que nenhum de nós estamos aqui para assistir o culto. Não é essa a função. Todos nós viemos aqui para cultuar. Você possa cultuar o Senhor do seu jeito, com a sua intimidade. Não se preocupa com o irmão do lado. Louva a glória, sabe? É o seu Deus, é o seu Pai. E você vai estar cultuando a Ele. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. E antes de orarmos para iniciar, eu quero deixar um texto. Fica lá no Salmo 100, diz o seguinte: celebrem com júbilo ao Senhor todos os povos. Sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Sabendo que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Somos seu povo e rebanho do seu pastor. Entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Amém. A sua misericórdia é para sempre, e a sua fidelidade se estende de geração em geração. Que o Senhor possa receber esse culto que oferecemos só a Ele. Vamos ficar a pé. Vamos orar e iniciar. Pai, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder te cultuar, Senhor. Obrigado, Pai, porque através do nosso Senhor Jesus nós podemos chegar até o Senhor e te adorar, e te louvar, te agradecer, porque o Senhor é bom. O Senhor tem sido bondoso com cada um que aqui está. O Senhor tem sido bondoso com a tua igreja, Pai. Hoje queremos render culto a ti, te agradecer, te louvar. Aceita, Pai, esse culto que oferecemos só a ti, Senhor. Cada um aqui possa de fato te cultuar em espírito e em verdade. Fica com aqueles que estão chegando ainda, Pai. Fica com todos os atos, Senhor. O Senhor conduza todos os atos que aqui forem feitos. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós teremos daqui a pouco, de poder ter comunhão contigo e uns com os outros através da ceia. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder adorar hoje com as nossas ofertas. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, e por isso queremos sempre render graças a Ti. E em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Graças. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos louvar ao nosso Deus na grandeza e beleza da sua santidade. Adore a Deus com toda a sua força, todo o sentimento, com todo o seu fôlego.
Boa noite a todos, a paz de Cristo. Mateus capítulo 26, nossa leitura para a ceia. Mateus 26. O capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 26. Mateus 26, 26. Maximiliano Kolbe foi um religioso que passou um tempo entre outros judeus preso dando consideração. Ele era religioso, ainda servia a sua fé naquele lugar. Era tido como uma pessoa boa, e era mesmo. Certa vez aconteceu que, num daqueles julgamentos sumários que era feito pelas tropas alemãs, um homem havia sido condenado à morte. Ele ajoelhou-se, pedindo pelo amor de Deus para que não fosse assassinado. Ele disse: tenho esposa, tenho filhos, não faça isso. Maximiliano Kolbe olhou para aquela pessoa, olhou para o oficial que estava prestes a assassinar e disse: eu quero ficar no lugar dele. E ele ficou e foi morto. Ele deu a vida no campo de concentração por um igual seu. Um exemplo poderoso que alguém pode dar, máximo, pela vida de outra pessoa. Esse homem que ele morreu era uma boa pessoa. Sobreviveu ao campo de concentração, continuou com sua família e jamais esqueceu daquele gesto. A Bíblia diz: olha, para uma pessoa boa, nós até fazemos algum tipo de sacrifício, como o que o Kolbe fez. Mas Jesus fez o sacrifício por mim. E eu sei como eu sou. Você sabe. Capítulo 26, versículo 26. Enquanto comigo, Jesus estava desejando aquele momento e aconteceu, e os discípulos obedeceram, fizeram o que ele pediu, seguindo instruções. Tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. 27. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos que também estão aqui, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E ele aguarda. Ele aguarda que cada um aqui que participa da ceia tenha esse momento em algum futuro distante ou perto, nós não sabemos, na sua volta ou na nossa morte. Haverá essa última ceia. Mas para que essa aconteça, ele conosco, precisamos participar desta. É hora de pedir perdão se há alguma coisa a ser dita, pensada e participar. Vamos orar. Nosso Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por Jesus. Obrigado porque o Senhor morreu por todos, não por um bom, não por alguém bonzinho, alguém que é agradável, mas por todos, inclusive os piores pecadores, daqueles pecados dos quais as pessoas se assustam tanto e das besteiras que alguém acha que é bobagem. O Senhor morreu por todos, o Senhor derramou seu sangue pela humanidade, o Senhor deu o seu corpo que foi moído por todos nós. Muito obrigado porque o Senhor decidiu fazer isso. O sacrifício perfeito é esse que nos purifica, é esse que nos eleva, é esse que nos aproxima do Pai. E nós possamos pegar o pão e o vinho, o suco, que representa o teu corpo e sangue, mas não é a representação fajuda, qualquer barato, não, é a lembrança poderosa desse teu grande sacrifício. E o Senhor não ficou só na cruz, mas a cruz é necessária justamente para nos redimir. O Senhor ressuscitou, e um dia acontecerá o mesmo conosco. Ressuscitaremos contigo para fazer parte dessa última reunião dos céus. Enquanto isso, aguardamos a tua vinda, permanecemos fiéis e continuamos participando desta ceia, reconhecendo o Senhor como nosso irmão, como aquele que participa conosco nesse momento. Em nome dele que agradecemos por tudo e sempre amém.
Cristo eterno para ser lembrado. Isto é a ceia, ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Sangue derramado, suor abençoado, Cristo entristecendo para ser levado. Isto é a ceia, ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Isto é a ceia, ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Calmo, sereno, tranquilo, sim, descanso deste viver. Isto levou amigo, o que só por ele eu pude obter. É Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Por quê? Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. É Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguém canta com você? Você sim comigo? Vamos completar? Vamos lá?
Graça e paz, irmãos. E chegando no momento também de adorar o Senhor agora com nossas ofertas. Um momento onde nós vamos não só apenas colocar a mão em nossos bolsos para tirar aquilo que o nosso coração resolveu decidir entregar ao Senhor, mas um momento de abrir o coração, um momento também de colocar a nossa consciência e agradecer ao Senhor por poder nos ter abençoado com o pão de cada dia do nosso trabalho. Tem um texto, tem uma passagem, uma história que Jesus tocou no coração de um homem. Em Lucas capítulo 19, já vocês. Lucas 19, versículo 8. A passagem onde Jesus, onde um homem chamado Zaqueu teve um encontro com Jesus. E aqui eu consigo ver a vida desse homem em duas partes, em dois momentos. Lucas capítulo 19, versículo 8, Zaqueu falando para Jesus, ele diz: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha para esse texto e vejo Zaqueu em duas partes. Zaqueu, antes de Jesus, Zaqueu era um homem avarento, ganancioso, mesquinha, mau, idólatra do dinheiro. Mas agora nesse versículo a gente vê um homem transformado, um homem totalmente diferente após ter tido esse encontro com Jesus. E eu me fiz essa pergunta: o que levou Zaqueu a essa grande transformação? E ter o dinheiro como seu Deus, e agora ele estava decidido em seu coração devolver e entregar aos pobres aquilo que ele tinha roubado. E só tem uma coisa em minha memória: Zaqueu, ao se encontrar com Jesus, ele viu em Cristo e Jesus era o seu único suficiente. Ele olhou para Jesus, ele sentiu de Jesus o amor, o qual ele olhou para o Mestre e disse: tudo que eu tenho hoje e tudo que eu possuí não é nada diante do meu Senhor. Eu penso nessa hora de ofertar, e eu fiz essa pergunta para mim, eu posso fazer para você: Jesus é o seu suficiente? Jesus, eu vou perguntar novamente: Jesus para você é o seu único suficiente? Agora olhe para a sua oferta. Pelo valor que eu e você entregamos a Deus nesse momento como oferta, corresponde o que a gente acabou de dizer que Jesus é o nosso suficiente? Isso é só para a gente refletir. Porque o que eu vejo na vida de Zaqueu, o segredo para sermos bons ofertantes é olhar para aquele que nós ofertamos como o nosso único suficiente. Que nesse momento a gente possa ofertar, não olhando a quantia, colocando no nosso coração a quantia
éramos presos a este mundo. Assim como Zaqueu no passado, éramos escravos dos prazeres desta vida, dos interesses desta vida, dos bens dessa vida. Mas hoje nós queremos com o coração aberto e derramado ao teu altar, e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor é o meu único suficiente para eu sobreviver nesta terra. Porque o Senhor me concedeu, nos concedeste a maior bênção, a mais preciosa em nossas vidas, chamada a salvação. E no momento de ofertar, Senhor, que o meu coração possa realmente estar quebrantado, não apegado ao dinheiro, aos bens desta vida, mas apegado primeiramente ao Senhor. Porque o Senhor me ama. O Senhor amou todos que estão aqui presentes. E uma forma de retribuirmos esse amor, de retribuir esse grande amor, é dando aquilo que o Senhor já nos deu durante todo esse mês de trabalhar. Estamos apenas devolvendo ao Senhor, e que esse devolver seja como foi Zaqueu, o coração de Zaqueu, resolvido a entregar tudo o melhor ao Senhor. Louvado seja o teu nome pela graça que temos no Senhor e por sermos chamados teus filhos. É em nome de Jesus, Pai, que nós te oramos e te agradecemos por essa oportunidade de ofertar, por essa graça de ofertar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se a vida as vagas procelosas são, se com pensamento julgas tudo vão, quantas bênçãos quiseste uma vez, e has de ver surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são, recebida da divina mão. Quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes que eu lhe dá? É a cruz pesada que tem de levar. Quantas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás.
chegou depois e está nos visitando, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe ricamente. O propósito dessa multidão, essa pequena multidão aqui, é louvar a Deus. Então louve a Deus. Apenas louve a Deus. Vamos parar, ouvir a mensagem, celular no silencioso, como sempre peço, pensamento concentrado, né? Porque é Deus que fala conosco através do Espírito Santo que habita na igreja. Ele usa as suas ferramentas dos seres servos. Oremos a Deus. Santíssimo, glorioso Pai, obrigado por tua graça, misericórdia, por teu amor, porque o Senhor nos deu Jesus como salvação, como esperança de vida eterna. Misericórdia. Pedimos, Pai, que o Senhor conduza-nos, conduza teu servo, com teu Espírito e tua sabedoria. E teu Espírito esteja sempre habitando em nós. Pedimos a bênção e direção por esse momento, no nome glorioso, poderoso, eterno e bendito do Senhor Jesus. Amém. A paz de Cristo. Se você deseja acompanhar a sua própria Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mas eu vou colocar aqui na tela também, espero que a gente consiga ver, né, até os que estão ali atrás. Talentos não são para enterrar. Talvez você lembra da parábola que Jesus falou, né? Ele usou talentos. Talentos não é o que a gente fala hoje, né? Seus talentos, seus dons, as suas capacidades de cantar, de divertir. Eu tenho talento de ser engraçado, eu tenho talento de financeiro. Às vezes a gente fala assim, né? Mas Jesus contou uma parábola falando de talentos. Talentos eram uma capacidade monetária, né? Ou moedas, ou ouro, ou prata. E ele usou essa história. Mas eu quero que você pense comigo hoje, porque foi ele que disse, através dessa história: talentos não são para enterrar. E eu quero colocar, são para transformar. Deus deu talentos a você. Como é que você tem usado? Eu quero que a gente reflita, né? Vamos pensar se a sua vida recebesse isso aqui de ouro. Já pensou? Você queria qual mapa? De ouro, realmente, olha. Vou ligar 3 malas. Uma grande, uma média e uma pequena. Eu gosto de viajar com menos peso. Mas na hora de escolher, opa, eu quero a maior. Será que a maior quantidade vai gerar maior responsabilidade? Já pensou nisso? Quanto mais Deus lhe dá, mais responsabilidade. E essa história tem a ver, apesar dessa ilustração apenas ser imaginária, né, com essa situação. A igreja, ela tem vários talentos que se desenvolvem, não só aqui dentro, mas lá fora. E uma relação
estragando. Entendeu agora? Mas talvez você pense, isso não é o meu problema. Mas se você come, está entendendo? Deus sabe como é que você está usando. Mas eu quero usar da melhor forma para servir a Deus. Tudo que você tem a ver com essa história. Então a igreja atua em várias frentes. Eu quero chamar a atenção. Igreja não pode ser resumida a domingo, 4 paredes, determinadas horas, porque a nossa vida é um chamado. Toda a nossa vida. Mas eu nunca venho aqui na frente. Mas você tem mais oportunidade do que você imagina lá fora. É isso que eu quero chamar a atenção, que essa história colocou na minha vida e na tua. Tem muito mais tempo, muito mais oportunidades do que você imagina nessas horas. É verdade que tem pessoas talentosas que vêm aqui na frente, né? Que eu nem posso vir. Se eu vier aqui na frente para cantar, eu vou entortar o canto, vou desafinar. Mas louvado seja Deus, porque todos nós aí na cadeira somos chamados para louvar. Mas nos resuma isso esse horário, 4 paredes. Você pode ir muito mais longe. E talvez Deus está nos chamando para abrir a visão e ir mais longe. Deixa eu dar um exemplo. O ministério evangelizado. Eles pensaram, né? Só cantar aqui domingo é pouco. Vamos levar isso lá fora, né? E outra, só foi uma aberturinha de visão. Talvez a gente quer ir muito mais longe. Lembra quando a gente começava a fazer trabalhos nas escolas? Teve uma época aqui que a gente ia, Alberto, na Páscoa de escola em escola. Você lembra disso? Ainda podemos entrar nas escolas. Não sei hoje, né? Fecharam as escolas, né? Mas a gente ia de escola em escola. Teve época que a gente, na Páscoa, foi concedido a falar aos alunos no auditório de certas escolas daqui. E, por exemplo, tinha uma professora da igreja que influenciava e disse: quer que eu traga, né? Para dar uma mensagem, não era uma pregação, mas uma palavra sobre o que é a Páscoa. A gente ia, veja, saindo. Quantas coisas Deus te deu talento que você pode usar. Mas ainda quero chamar a atenção. Ele me deu casa, família, e começa a pensar: o que eu posso usar para multiplicar, para alcançar mais vidas, para alcançar mais pessoas? Ele começa a pensar assim: o que ele me deu? O que eu posso fazer para alcançar mais vidas? Mateus, quando Jesus conta essa história, eu quero ler com vocês. Acompanhe aí. Dá para ler lá atrás, se você quiser, aqui na tela. Pois será como um homem, preste atenção, que foi Jesus que falou, e ausentando-se do país, chamou os seus servos, olha aí, e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Só que aqui um talento é algo, só um talento é algo de 6.000 denários. Sabe quanto era? Correspondente a 20 anos de trabalho. Só um talento. A pessoa, se eu ganhasse isso, né? Poxa vida, eu ganhei uma tacada nacional, o que é que eu vou fazer com isso? Aí não pense em dinheiro, porque está contando essa história para mostrar o que nós vamos fazer com tudo que a gente tem de Deus. Nós somos apenas mordomos, administradores, e tudo que Deus precisa da sua vida, sua saúde, sua fala, seu canto, sua garganta, seus pés, sabe o que é? Tudo. Aí ele está dizendo assim: o
aprendi a dirigir faz poucos anos, né? Faz pouco tempo. Mas se eu começo a dirigir, o que é que vai fazendo? Eu vou me enganando. Mas tudo que eu tenho, eu estou aprendendo, eu tenho que pensar. O que eu posso fazer para abençoar mais um? Aí teve a igreja, eu soube da minha história, que eles fizeram um investimento. Tinha um motorista lá que trabalhava fora, mas no domingo ele se ofereceu para trabalhar, chamando a igreja, comprou um ônibus e saiu. Ele dirigiu, ele era motorista lá fora, mas no domingo ele saía para trazer com os pais as crianças do bairro para o culto. E lá toda a preparação era para receber bem, ensinar a palavra. Os pais começaram a ficar maravilhados. Mas veja, o trabalho de ir trazendo a responsabilidade, a equipe, tudo feito para alcançar vidas. Você já pensou o que é que podemos fazer durante a semana com esse prédio? Às vezes me dá uma desconcerto na cabeça, puxa, esse prédio não podia ser mais objeto de alcançar comunidade. E isso faz anos que eu penso, mas como fazer isso sozinho? Mas os talentos que Deus me deu sendo usado para abençoar a comunidade. Você já tem um espaço aqui. Só é começar a pensar numa equipe, num trabalho, para começar a abençoar a comunidade. Olhe, deixe Deus abrir sua visão. Comece a pensar. E Deus, que lhe deu talento, poderá ir muito longe. Eu olhei para dentro e pensei nos filmes. Eu gosto de assistir filme, então eu vou passar filme para abençoar a comunidade. E a gente começar a fazer um trabalho. Olha aí, a ideia, o local, o propósito, a mensagem que pode ser dada. Tudo isso. Mas, deixa eu continuar a história. Depois de muito tempo, o Senhor, lembra que deu 5, 2 e 1, foi? Depois de muito tempo, lembra que deu uma parábola. Quem foi que deu? Jesus, essa história. Depois de muito tempo, é que um dia ele vai voltar. Essa história tem a ver com isso. Depois de muito tempo, o Senhor está demorando. Mas está demorando, o que eu vou fazer? Demora tanto que eu vou dormir, né? Teve as virgens, lembra das 10, 5 dormiram. 5 por outro dentro, é o mesmo contexto. Está lá falando. Olha que o Senhor vai voltar. E ele chamou a gente para quê? Vigiar. Como as 5 virgens prudentes, mas trabalhar com o que Deus tem que dar. Isso que essa parábola não é só vigiar, mas é atuar. Como é que nós vamos passar esse mundo? Aí ele diz, aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, porque vai ter o dia do ajuste de conta. Entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, não é a quantidade, né? Mas a atitude. O Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre a eternidade, com qualquer valor da terra, que chama de pouco. Pouco. E sobre o muito, aí sim é que é riqueza. Sobre aquilo que jamais vai passar, coloca aí. Entra, não é isso que ele diz, no gozo do teu Senhor, na alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido, deixa eu ver aqui, é outro, né? Chegando por fim, a
mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde eu plantei, usou as próprias palavras dele, e ajunto onde eu espalhei. Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, pelo menos para aumentar. E eu, ao voltar, receberia com juros, que é eu, isso é uma parada. Ele está ensinando a gente a investir. Esse foi o ponto. Você faz o que com o que Deus me deu. Lembra que não se resume ao domingo, às quatro paredes, a esse horário. A maioria da sua vida você vai viver lá fora. E é tudo. E se tem uma coisa que nós temos igual, é tempo. Tem gente dizendo que eu não tenho, não, mas tem. É igual. É tempo. Mas eu não tenho muito tempo para fazer isso ou aquilo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você não tenha tempo para estar aqui. Terça-feira de compaixão, quarta no grupo de oração, quinta no pequeno grupo, sexta na visita, sábado na programação da igreja. Mas você tem tempo para ensinar seu filho no caminho do Senhor, para abrir sua casa com um pequeno grupo. Aí começa, o que eu posso fazer? Eu não posso vir aqui, eu não tenho passagem para vir todo dia. Então eu vou fazer algo aqui na minha casa, na vizinhança, onde eu como. Aí começa a pensar. Por isso que Deus não aceita desculpas. Porque Ele me deu. E você tem muitos recursos. Não são iguais. Quanto mais Ele deu, mais responsabilidade, é verdade. Não é? Mas é para usar. Só existem duas formas, né? Eu disse. Ou só usa para seu bel prazer, para seus prazeres, ou para desperdiçar. É a mesma coisa. Usar só para você ou para desperdiçar é a mesma coisa. Ou começa a usar para abençoar sua família, seu filho, sua vizinhança, lá no trabalho, as pessoas que estão ao seu redor estão sendo abençoadas com a sua forma de louvar. Eu não canto aqui na frente, mas eu posso louvar, não é? Numa visita, uma pessoa na cama, no hospital, eu me arrisco a louvar. Não vou cantar esse canto aqui, porque a pessoa não quer saber se eu sou desafinado. É Deus que conforta. Não é um coral de domingo, eu acho uma bênção muito bonita, mas é você, o seu amor, sua voz, o seu abraço, o seu aconchego. Tem muita coisa que eu gosto aqui de falar e não vai dar tempo. Aquele que enterrou, não é? A gente pode fazer um contraste. Lembra de Esther? Esther, uma judia, houve um decreto que ia matar todos os judeus. E ela tinha acesso ao rei, mas o rei não tinha chamado ela. Se ela fosse sem ser chamada, o que podia acontecer com ela? Ser morta. Aí o tio dela, Mordecai, fez a seguinte colocação: quem sabe se não foi para esta hora que você foi colocada ali? E ela não se omitiu, ela não enterrou, ela se arriscou a morrer, mas pediu pelo povo dela. Essa história está na Bíblia, no livro de Esther. Esther deixou Deus usar a vida dela, a influência dela, para salvar o povo dela. O jovem rico também teve uma oportunidade tremenda de encontrar-se com Jesus cara a cara, se ajoelhou, perguntou o que devo fazer para ser salvo. Lembra dessa história? Perguntou. Quando Jesus começou a dizer, conhece os mandamentos? Ele disse, olha, desde a minha. Ele disse que
igreja? Eu poderia responder assim, né? Eu fui criado na palavra de Deus. Não matarás, não roubarás. Eu faço isso desde a minha infância. Mas ele não queria encontrar Jesus. Jesus olhou para ele, o amou. Diz mais lá, Jesus o amou e disse que está separando você e Deus. Uma coisa me falta. Olha, meu Deus. E Jesus colocou o dedo. Vai. Tocou no meu dedo. Deu dinheiro. Dá os corpos. E depois não vai para casa não. Ele disse para mim e segue. E você vai ter o tesouro do céu. A história não foi como a de Esther. Esther se arriscou até morrer. Mas foi até morrer para salvar seu povo. Jovem não abriu mão do seu Deus. Saiu triste. Mesmo na igreja, mesmo sendo religioso, não abriu mão do seu Deus. Eu estou falando de igreja como uma forma de falar daquele tempo. Ele era assim, bem religioso, bem praticante da lei. Então, a gente poderia dizer: cuidado, né? Porque talvez a gente tenha que estar se perguntando: eu estou usando o que Deus me deu. Não importa se tem muito ou pouco, para servir a Deus. É uma reflexão, né, que essas histórias chamam. Eu quero lembrar, né, que Deus entregou talentos para frutificar, não para você se desculpar, se justificar. Enterrar é negar aquilo que Deus te deu. Eu fico tão contente quando eu vejo as crianças, filhos e irmãos, começando a mostrar os talentos. Você não percebe os talentos que eles têm? E as oportunidades que vão acontecer na vida deles, de louvar, de uma peça de teatro, de uma encenação. Eles estão aprendendo. Eu posso ser usado por Deus desde pequeno. Posso levar a mensagem com a minha vida. Isso é tão bonito, porque quem dá a oportunidade é a igreja. A igreja dá a oportunidade, mas o objetivo é lá fora. É como eu vou viver e usar isso para alcançar. Não enterrar é negar, multiplicar é adorar. Se você vai esquecer o que Deus lhe deu, quando eu olho para cá eu me lembro, eu estou vendo vocês e me lembrando de uma pessoa que tinha medo de falar, de abrir a boca, de dizer uma palavra, podia ter errado. Hoje abre um pequeno grupo em casa, fala quando sai. Eu já vi, né? Saiu com ela para pensar. Ela abre a boca e prega justamente. Eu fico olhando assim, e eu me lembro que tinha medo. Quem foi que deu? Foi Deus. Agora, negar, ter medo, enterrar, abrir a boca, sair de casa, falar e adorar o que Deus te deu para ser usado. Cadê o Antônio Augusto? Está lá em cima, está embaixo, né? Antônio Augusto. Eu vi Antônio Augusto bem pequeno saindo com o pai dele. Não foi, Antônio? O pai dele para um dia levar Antônio Augusto. Antônio Augusto cresceu um pouco. Não foi nem testamento, não precisou nem chegar a testamento. Daqui a pouco, Antônio Augusto, sinceramente, estava falando e fazendo as coisas igual ao teu pai. Levando o filho para a visita, para, né?
multiplicadores do tamanho. Deixa eu dar esse exemplo. Eu vou terminar com 2 exemplos. 3. Eu lembrei mais um. Quem aqui conhece Ananias? Vou dar um exemplo de Ananias. Pode dizer se conhece. Você lembra de Ananias? Lembra? Quem foi Ananias? Pode falar. Eu estou ouvindo. Pode ser que tenha mais de mim, né? Mas se eu não me engano, porque eu estou falando de cabeça. Teve um homem que Deus chamou para levar o evangelho para Paulo. Como é o nome dele? Ninguém conhece Ananias. A maioria das vezes. E Ananias? Mas quem conhece Paulo? Paulo, se você não tomar cuidado, não é para seguir Paulo não. Paulo às vezes é mais conhecido por alguém do que Jesus. Não. Paulo falava de Jesus. Mas ele usou uma figura que apareceu uma vez. Levou o evangelho para o maior missionário da história. Como é que Deus pode usar a tua vida, mãe? Como é que Deus pode usar a tua vida, pai? Você pode estar criando o maior missionário da história. Comece a pensar sua fidelidade, como você conduz o filho. Eu não sei pregar, não sei falar tão bem. Pode ser que você leve um filho, uma filha, um sobrinho, um neto, uma neta. Quem você está ajudando? Segunda história. As coisas só com a segunda e vai ser a terceira. Um filme que me marcou. Eu sou de chorar em filme, mas eu gosto de filmes reais, uma história real. Já ouviu falar de Oscar Schindler? Eu só conheci por causa de um filme chamado A Lista de Schindler. Dizem que é uma história real. Claro que filme é filme, né? Sempre vai marcar cada vez melhor, mas dizem que ele fez isso. Ele começa o filme, homem rico, empresário, querendo ganhar mais dinheiro, viu dos judeus o quê? Uma oportunidade de mão de obra. Ele só viu isso, dinheiro. E ele era mulherengo, farrista. Aí você fica cheio de dinheiro. Viu dos judeus que estavam sendo escravizados, vou chamar, muito pior, né? Mortos, levados para campo de concentração. Não, manda para cá, para minha fábrica. Manda para cá, para minha fábrica, mão de obra. Não precisa pagar nada. Vou ficar mais rico ainda. Ele começou o filme assim, com aquele que Deus deu tantas condições. E ele usava para desperdiçar. É isso que eu vi na história. O homem foi mudando, gente. O homem foi mudando. E ele foi entregando às pessoas, sem ganhar nada, só perdendo agora. Ele trazia para salvar os campos de concentração. Ele salvou por volta de 1.200 vidas. Ele não pensava mais no dinheiro, ele não pensava mais nas vidas, ele pensava nas vidas. Tudo que ele tinha, ele queria salvar vidas. Mas a história mais emocionante está no final. Quando está para acabar a guerra e vem o decreto da libertação, e começa a sair o povo da fábrica dele livre, livre. Ele começa a olhar. Ele ainda tinha um carro. E ele começa a chorar. Se eu tivesse entendido esse carro, eu sabia quantas vezes. 10. E olha aqui o carro dele, nasce carro. Olha aqui, tem um negócio de ouro aqui. Olha para isso, olha para aquilo. Se eu tivesse vendido, eu ainda salvaria 2 vidas. E o judeu do abraço. E pede ele olhar. Levante a cabeça. E veja quantas vidas você salvou. O que você tem, que Deus te deu,